de, de fazer aqui o resumo, né? E a gente nunca vai sozinho, tá, pessoal? Já vou falar para vocês. Tem que ter parceria, senão a gente não consegue rodar esse negócio aqui. A semana foi empilhada, que o Pablo Marçal quebrou nossas pernas com a mudança do livro. E aí, quem teve ontem, nós tivemos ontem uma com a Renata, né, do livro A Arte da Autoconfiança, e hoje esse segundo livro, que é fantástico o livro. Quem não leu, eu digo, compre ou baixe o PDF e leia, porque é muito, muito top. Deixa eu compartilhar aqui já com vocês. Vamos para a ação aqui. Vamos lá. Bem, o que a gente precisa aqui? Deixa eu só ajustar a tela aqui. Aqui é melhor. Isso. Bem, vamos... desculpa. Vamos voltar aqui. Bem, o livro é o... Eita, nós. É o Ouse Ser Diferente, né? Do Pedro Superti. Eu não sei se vocês conheciam esse rapaz. Ele é um player do mercado. Ele tem um infoproduto que talvez você vai conhecer pelo infoproduto, não pelo nome dele, que é o Fator X. E é um infoproduto muito bom, muito legal, porque ele, de fato, assim, dentro desses players que estão no mercado, ele é um cara que entrega o como, entendeu? Muitas vezes a gente sabe que o jogo do mercado digital, ele trabalha muitos gatilhos mentais no porquê e atiça, né, o pessoal. E o livro dele, para quem leu vai concordar comigo, ele entrega o como, né? E aí, falando do livro, né? Vamos para o livro. Esse livro tem 13 capítulos. O que o Pedro ele fez no livro? Ele fez uma tríade para entender o assunto do livro. Que o assunto do livro é marketing de diferenciação, né, que é um assunto também muito pouco falado isso no marketing digital. E aí é muito interessante, por quê? Porque ele divide o livro numa tríade de ousadia, né? Você ousar, ouse. No segundo pilar, ele coloca a questão do ser, o quanto você precisa ser. E, por último, ele vai entregar a diferenciação, que seria o que eu falei, o como, as técnicas para você fazer isso. Então, ou seja, no primeiro pilar, ele vai trabalhar a mentalidade, de como você precisa pensar, né? Para você começar a entender o que você tem que fazer. Então, essa frase aqui que eu coloco é muito interessante. Ele diz assim: você não descobre um novo continente, se não se arriscar a enfrentar os gigantescos oceanos primeiro. Então, você quer ser diferente? Você quer algo pessoal, personalizado? Então você tem que ir para cima. E a partir disso ele começa o livro. E aí a gente tem essa primeira ideia que no primeiro capítulo ele fala sobre as ovelhas negras. Ele começa a separar, né? E é interessante isso, por quê? Calma aí, deixa eu só, desculpa pessoal, só voltar aqui, porque como eu estou compartilhando tela, tem coisas que eu não consigo ver, deixa eu só tirar o negócio daqui. Aqui. Então, ele vai começar a dizer no primeiro capítulo o seguinte, para ser uma ovelha negra, você precisa ser movido por uma convicção inabalável, seguir a sua intuição, mesmo com a desaprovação e a resistência de um padrão que já está estabelecido.
né? Então, ovelhas negras são aqueles que quebram ciclos. E toda ideia revolucionária, ela costuma enfrentar muita resistência. Então, por exemplo, quem já não ouviu falar ou já se colocou como uma ovelha negra, né? William, só vou te pedir, você vai coordenando aí o bate-papo, se tiver alguma pergunta, eu vou focar aqui, tá? Você pode Tudo parar, bem, André? pode dizer, André, tem uma pergunta aqui, vamos, tá dentro do capítulo, a gente toca aqui, tá? É, Fechou. quem já não ouviu isso, né? Você é uma ovelha negra. E por algum tempo, isso até bloqueou a gente. A gente até foi rotulado por isso de uma maneira negativa. E no livro, ele desmistifica isso, né? Ele fala assim, as pessoas que são desse jeito, elas pensam e elas ousam a fazer diferente do padrão. Porque o coletivo, o senso comum, ele vai desaprovar essa ação. Então, ser uma ovelha negra não é ruim. Isso é bom, ele ressignifica isso, né, no livro para a gente. Então, ovelhas negras são aquelas pessoas que não se adaptam, elas se rebelam, cumprem um papel básico dentro de cada sistema familiar, elas reparam, apanham e criam algo novo e desabrocham é, aí na questão do que era o segmento da sua árvore genealógica, né? Então, a ovelha negra, ela é criada pelo coração, é, ela ela não tem medo de uma onda gigante, uma onda grande, ela quebra os padrões familiares, ela é diferente, né? Porque ela olha para dentro, ela recria o modelo de acordo com aquilo que acreditam. E ovelhas negras decidem não se condicionar, ficarem condicionadas a uma coisa. Elas têm o poder de escolha na sua mão, né? E no livro é muito interessante, vocês vão entender isso. A maioria dos capítulos ele começa com storytelling. O que é um storytelling? Ele conecta o capítulo com uma história e da história ele extrai ali os ensinamentos que ele quer passar. E nesse primeiro capítulo ele conta a história de um médico que dentro em 1800, alguma coisa assim, acho que 1700, eu não lembro certo, ele olha para esse médico e esse médico ele começa a fazer uma análise que tinha muita gente morrendo porque os médicos saíam do necrotério e iam atender as pessoas ali no centro cirúrgico. E eles contaminavam muita gente porque não havia uma instrução ali de poder lavar as mãos e higienização. E aí ele começa a propor esse médico a dizer o seguinte, não, nós temos que ter uma higienização. E por ele pensar desse jeito, e ele comprovou que diminuiu o número de mortes, ele foi recriminado pela a sua categoria, os médicos, e muita gente começou a falar, ao ponto que esse camarada, ele ficou louco, foi internado ali num hospício, e ele acabou morrendo muito novo, antes dos 50 anos, e só que ele deixou o legado é, de higienização e contribuiu isso para o mundo da medicina aí. Então, é, ele fala que muitas vezes a ovelha negra é isso, ela vai ser mal compreendida e não tem nenhum problema, desde que isso vai fazer a sua diferenciação na vida, né? Então, eu achei muito legal isso, porque ele já começa com uma coisa que talvez é dor de muitas pessoas, de não serem compreendidas, mas que o fato delas quererem ser diferentes, elas já têm que ressignificar esse primeiro momento. Isso eu achei muito, muito legal. É, e aí, a gente também, voltar aqui, tá aqui. E aí, no segundo capítulo, ele vai falar sobre uma epidemia de cópias, né? E aí, eu achei, tá, pessoal, particularmente, o livro muito pontual, mas muito pontual mesmo. Então, ele vai dizer o seguinte aqui nesse momento, que precisa ter essa mentalidade de como eu preciso pensar. E aí, no marketing digital, e é interessante dizer que o Brasil, ele, ele é diferenciado no marketing digital porque a gente é muito criativo, pessoal. O brasileiro, como cultura, ele é muito criativo. Então, por exemplo, o marketing digital nos Estados Unidos é bem diferente. As campanhas, a agressividade do mercado é bem diferente, como no Japão, como na Europa. E no Brasil, não. No Brasil, a gente tem uma criatividade muito grande. E muitas vezes, essa criatividade,
ela não é estimulada ao ponto de a gente ver muito mais do mesmo, né? Então, você pega aí cursos de como começar a vender no marketing digital. Eu posso citar aqui uns 3, 4, 5 cursos que falam a mesma coisa, entendeu? A pessoa só mudou o nome, mas ali o escopo do infoproduto é a mesma coisa. E aí, lógico, cada um vai gostar de um, outro gosta daquele outro, porque fala de jeito, fala... Mas assim, o que que ele está tentando dizer? Então é o seguinte, você é original ou você é uma cópia? É isso que ele tá querendo estimular aqui, né? Você sabe qual é a sua essência? Você é uma obra de arte? E isso, para quem quer trabalhar no marketing digital, tem que ter essa diferenciação. Então, a impressão que eu tenho é que ele vai falar no livro é que algumas marcas têm como missão analisar a metro de tudo que o outro vai fazer, ou que ele está criando. E aí, para quê? Para poder copiar. E aí a gente tem a ideia da modelagem, né? Porque muitas pessoas confundem a modelagem com cópia, e não é. E aí ele vai dizer, você é uma obra de arte, por quanto mais você se permitir ser algo que você não seja no cabelo, na roupa, no vocabulário, na forma de pensar ou de agir, você menos autêntico você se torna. E eu vou falar uma coisa para vocês. No marketing digital, principalmente nessas plataformas, você está ali no YouTube, você está ali no Instagram, você está ali no Facebook, o que conecta é a verdade, pessoal. É a verdade. A pessoa precisa. Isso parece que é até uma atração. Conectou com a verdade. A pessoa está sendo autêntica ali. E aí você conecta. Então, ele vai dizer isso. A crise de cópias que enfrentamos hoje em todos os níveis acontece porque as pessoas e marcas não acreditam que são dignas de criar algo novo. Então, imagina um mercado onde o mundo copia todo mundo, né? Quando você copia, você perde a sua essência. Em um mundo de cópias, quem é genuíno vale muito. E a marca a marca não fez porque estava na moda. Quando começou, ninguém fazia isso. E de, e de um certo e de um certo porquê. Calma aí, pessoal, que eu tenho que ir mudando aqui, porque fica tudo em cima do negócio aqui. Vamos lá. A marca não fez porque estava na moda. Quando começou, ninguém fazia isso. E deu certo porque estava alinhado com seus valores e com a sua missão e com a sua personalidade. Então, ou seja, ele vai dizer o seguinte: muitas vezes as pessoas vão na sazonalidade, né? O que é o sazonal? É aquilo que tá na moda, né? Então, tá na moda, todo mundo vai fazer. E aí você olha e você identifica que tanto pessoas como marcas, elas têm muitas vezes não tem essa diferenciação. Tem alguém que levantou a mão aí, o José Antônio, você quer fazer uma pergunta, José? Acho que não. Então, ele vai dizer isso, né? E aí, isso é uma diferenciação, você navegar diferente do que a maioria está fazendo. Mas ele diz também, se for alterada, modificada, copiada, ela deixa de ser uma marca autêntica, ou seja, ela foi alterada. Não é mais como nasceu para ser, e o valor do mercado despenca. Então, se você pensar em termos de brand, isso aqui é muito valoroso. Você é uma combinação das pessoas que conheceu, dos lugares que você foi, das experiências que você teve, e tanto de boas como ruins, pelas quais você passou, as desilusões, as vitórias que você teve, os ensinamentos e aprendizados da vida, tudo isso torna você algo único, e quanto mais original você for, mais valor você tem para as pessoas. Então, nesse momento aqui, ele vai estimular você o seguinte: você, no seu ser, né, né, na ousadia que você tem que ter, você tem que deixar de ser uma cópia e passar a ser uma obra de arte, né? É, vamos lá, vamos para frente aqui. Desculpa, perdi cópias. Bem, aí a gente vai para o terceiro capítulo. O terceiro capítulo ele vai falar sobre a Batalha dos Dois Lobos, e o livro vai depois segmentar em cima disso aqui. Ele vai sempre ancorar esses dois lobos, qual é o seu comportamento, né? Qual mentalidade está governando você? Qual desses lobos estão aí gerindo o seu pensamento, a sua ideia? Então,
que é esses dois lobos? Ele vai dizer o seguinte, que existe dois lobos dentro da gente. Existe um lobo selvagem e existe um lobo divino, tá? E aí, a partir disso, ele vai falar o seguinte, você é uma obra de arte, quanto mais você se permitir ser algo que não é, ou seja, desculpa, pessoal, que eu acho que eu errei aqui nesse primeiro capítulo, nesse primeiro texto. Vamos lá, depois a gente corrige. Vamos lá, a grande André, maioria das... Oi. só para compartilhar uma mensagem no chat, né? O Matheus tinha falado anteriormente no capítulo 1 que esse negócio da gente não querer ser ovelha negra na família, na empresa, na igreja, acaba colaborando muito com a alienação mental, né? Eu concordo com ele que acaba que a gente fica resistente a mudanças. E Verdade. agora o comentário mais recente do segundo capítulo foi do Cladson, falando que, na minha opinião, modelagem é uma palavra bonita, modismo, para não falar que é cópia. Ser original, você criar sem conhecer o que os outros estão fazendo. A propriedade é sua. Aí, se você quiser comentar sobre essa questão da modelagem do capítulo anterior. Então, o que que acontece? Vamos lá, vou voltar aqui um pouco para falar sobre modelagem, porque eu acho que isso é importante pro mindset aqui, para Mastermind. As pessoas muitas vezes elas não entendem o conceito básico da modelagem. Então, eu vou explicar aqui pelo viés pela contribuição da neurociência. O que que é modelagem? É, de fato, criar algo novo, não vou dizer que é impossível, mas é bem difícil, tá? Então, como que a gente faz o processo criativo nosso a partir de modelagem? Então, por exemplo, eu estou vendo o William fazendo algo, e aí o que que acontece? Ele está lá na live falando sobre algo. E talvez o nicho dele é o mesmo que o meu, que eu quero fazer. A neurociência vai dizer o seguinte, e ele vai falar isso no livro mais para frente. Quando você modela, você vai pegar o comportamento do outro. Só que esse comportamento do outro, se você pegar e replicar ele na essência, é uma cópia, de fato é uma cópia. Mas quando você pega o insight da pessoa, entra na sua mente, funde com o que você tem, e por isso eu já vou dar um código aqui para vocês. Modelagem só consegue praticar quem tem conteúdo. Conteúdo do quê? De Instagram? Não, conteúdo de vida. Porque aí você pega o insight do outro, entrou na sua mente, fundiu com o que você já tinha lá, você cria uma nova trilha neural. E aí ele vai sair, entra o input, sai o output. E aí quando sai, sai diferente. Então, a ideia de modelagem não é copiar o outro, mas é pegar o que o outro está fazendo, trazer para dentro de si, e dentro de si você vai fazer essa fusão e vai ter algo novo, algo diferenciado. Então, por exemplo, quando eu vejo o Pablo, vamos dizer, o Pablo ele faz isso, vou dar um exemplo bem claro para o Pablo. O Pablo fala sobre retroalimentação. O que é retroalimentação? É a mesma coisa de feedback. O que é feedback? Feedback é uma palavra americana que o pessoal diz o seguinte: você tem que ter uma resposta das pessoas em relação ao que você está fazendo. Então, por exemplo, você faz uma coisa, a pessoa, puxa, eu achei aquilo, aquilo. Aí você tem um feedback. O que o Pablo fez? O Pablo modelou. Ele pegou o feedback, ele não usa a palavra feedback, ele usa a palavra retroalimentação. Você entendeu? Ele criou uma coisa nova, uma coisa modelada. Então, ou seja, ele não usou a mesma coisa. Quando você vai estudar, você vai entender, você fala, pô, ele está falando da mesma coisa, só que ele usou uma coisa diferente. Então, isso é modelar, ou seja, ele deu a personalidade dele, ele deu o toque dele, tá? Mas vamos para frente, pessoal, que eu sou prolixo. Vocês me pararam, eu começo a falar um monte. Ah, Mas tá tudo fechou, certo. avança aí, André. Vamos Legal. lá. Então, a grande maioria das pessoas não tem clareza do motivo pelo qual nasceu ou por que pretende fazer nessa vida. A busca por resposta desse tipo fez com que criássemos a arte. E aí ele vai começar a falar desses lobos, né? O primeiro lobo é animal, é selvagem, que precisa satisfazer os seus instintos. Ele sobreviveu até hoje confiando neles e tem funcionado. O instinto é uma parte do nosso comportamento que não é fruto do nosso aprendizado. Por definição, se estamos aqui, é para nos desenvolver, precisamos, né? Então, ele vai dizer que esse primeiro lobo, ele é inato a gente. E aí, ele precisa trabalhar essa questão da, desculpa, pessoal, dos instintos. E isso é uma batalha, né? Dentro da gente.
Isso aqui é um exemplo de modelagem. A gente poderia falar isso aqui na parte espiritual, a gente poderia falar isso aqui na parte de neurociência, e ele colocou dentro do marketing de diferenciação o mesmo assunto lá, só que com nomes diferentes. E aí ele vai falar que a gente passa por dificuldade e o objetivo do ser humano é viver, o seu potencial total. E a gente pode fazer André, coisas incríveis. Pode falar. desculpa te interromper, é porque Não, tudo bem. esse resumo, o slide 3 ele tá repetido, tá? Esse capítulo 3 aí, tá? As mesmas Ah, tá. informações. Eu peguei pelo Canva e eu acho que tá isso mesmo. Vamos lá. Então a gente passa por dificuldade. O objetivo do ser humano é viver seu potencial total e podemos fazer coisas incríveis, mas para isso precisamos de dificuldades. São elas que nos fazem crescer. E aí é onde entra o lobo divino, que ele vai dizer o seguinte. Então ele vai falar o seguinte, ó, é o seguinte, se o ser humano ele quer ser diferente, ele tem que fazer uma ancoragem diferente da vida. E o que é uma ancoragem diferente da vida? É você entender que a dificuldade, o problema, é o seu mestre. É ele que está te ensinando, né? E muitas vezes a gente não vê. A gente vê o problema, como desgosto, como uma coisa que tem que ser resolvida rápida para a gente voltar a sentir prazer na vida. E ele está dizendo: não, não, você quer ser diferente? Não vá pelo seu instinto, vá por entender que você está passando uma dificuldade e aquilo está te ensinando. Então, é muito interessante como ele coloca essa questão, né? E aí ele vai dizer, a grande maioria das pessoas não tem clareza ou não sabe o motivo porque nasceram, né? E o que pretende fazer nessa vida. Ele vai trazer uma ideia de propósito, como você segue, né? E ele vai definir aqui. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Calma aí. Calma aí. Isso aqui. Então, ele vai falar sobre você se desenvolver nesse sentido e que na vida a gente tem que ter significado, tá? Então, ele está dizendo o seguinte, se você está aqui, é para você desenvolver, né? E aí, ele volta a falar do lobo que o líder da alcateia, ele atua de forma estratégica. Então, coisas sem significado já nascem mortas. A maioria das pessoas hoje vive uma vida em busca de coisas e correndo atrás dessas coisas. Então, é aquela famosa situação. Eu tô sempre. E aí, como que você tá? Tô na correria. Tá na correria do quê? Correria das coisas? Né? Porque assim, quem corre atrás das coisas vai entender que vai correr a vida toda e quando chegar lá, vai entender que não tinha nenhum significado aquilo. Então, isso, estou falando do senso comum, tá, pessoal? Só para a gente pensar aqui sobre o que nós estamos fazendo. Então, quando ele diz o seguinte, ó, no livro ele vai dar esse exemplo. Uma casa é um lar ou é só uma casa? Ele vai dizer o seguinte: existe uma diferença entre valor e, e preço. Então, por exemplo, uma coisa de valor é porque ela tem um significado, né? Então, tem gente que tem uma casa, mas ele não consegue voltar para um lar, porque não tem nenhum valor na casa dele. Mas quando você tem um lar, ou seja, você tem a sua família, e você sabe que aquelas pessoas que você chega ali vai ter um acolhimento, é o melhor lugar que você pode estar com a sua mulher, com seus filhos, ele fala, isso tem um significado para você. E esse significado vai linkar com o seu propósito, vai linkar com a sua direção. Então, isso aqui é muito interessante. Quando ele coloca, e até coloquei durante a semana no grupo, eu falei assim, isso aqui é um desbloqueio, né? Se você quer entender propósito, você tem que começar a viver por significado daquilo que de fato tem valor para você. Então, pode ser que tenha uma coisa para mim que não é tão valorosa, é só uma coisa, mas para outro, aquilo ali tem um valor muito real. E aí criou-se um significado, porque linka com o propósito da pessoa. Vamos para frente. Vamos voltar aqui. O capítulo 4, ele vai, dentro dessa tríade de como eu preciso pensar, ele vai falar sobre as 3 gerações. Isso aqui é muito legal, pessoal. Ele vai dizer nessas gerações aqui
que as marcas são como símbolos, símbolos em movimento, e elas atraem pessoas que apoiam e que representam. Então, ele vai dizer o seguinte: há 3 gerações. Quando as pessoas entendem isso, elas vão compreender. Então, a primeira geração, ela cria os primeiros produtos, que ele vai dizer que são os serviços básicos que precisamos para ver. Não há glamour, o foco é fazer o básico e garantir. A segunda geração, as marcas são fazendeiras, e agora elas constroem em cima dos resultados conquistados pela primeira geração. E a terceira geração são marcas poetas, ou seja, artistas, inovadoras. Sua principal característica não é existir, não é ter volume, mas é inspirar. Então, ele usa dentro do livro, eu na hora não coloquei isso aqui, mas eu tenho anotado, só quero puxar aqui rapidão, porque ele usa uma outra tríade aqui dentro do livro, que ele vai falar o seguinte: você pode entender isso de 3 maneiras: soldados, fazendeiros ou poetas. Então ele vai dizer, a primeira geração são soldados. Então pensa na guerra. O soldado vai lá porque ele tem que garantir que haja paz, né? E aí ele vai brigar, ele vai garantir essa situação. E a segunda geração são fazendeiros e a terceira são poetas. Ele vai ancorar isso de que maneira? A primeira geração luta, a segunda geração estrutura e a terceira faz a arte. E aí, por que ele vai dizer isso? Porque ele vai falar o seguinte: se você quer ter diferenciação, você tem que entender isso. Você não pode ficar lá na primeira geração lá lutando, né, sendo soldado, ou na segunda estruturado. Já está estruturado, o mercado já está estruturado. O que você tem que ser para ter diferenciação no mercado? Você tem que ser poeta, você tem que ser artista, você tem que inspirar as pessoas. Então, o foco é funcionar, não encantar. Não há tempo a perder com besteiras sentimentais, né? Muitas vezes a gente pensou nisso. O poder de modificar a visão que as pessoas têm de si e do mundo. Então, não é sobre vender objetos sem significado, que por definição já nascem mortos. É sobre relembrar que precisamos viver nossa maior missão como humanos, ou seja, expandir a consciência, deixando um legado positivo para a nossa existência. Pessoal, isso aqui é muito legal, porque assim, veja bem, é o mais do mesmo. Quem diferencia no mercado? Quem conecta e inspira as pessoas, né? Então, ele dá um exemplo, ele fala sobre Adidas, Reebok, se eu não me falhar, e Nike. Então, Adidas tem preço, Reebok tem performance, e Nike inspira. Então, ele mostra essa diferença nas marcas. Como você pode entender, olha, que marca é essa aqui? Essa aqui, ó. Então, isso é muito interessante nessa primeira tríade aí do livro, né? Até aqui tá tranquilo? William, tem alguma pergunta? Podemos caminhar? Pode avançar, André, tudo certo. Beleza. Aí ele vai para a segunda tríade do livro, que é o ser, ou seja, o comportamento que eu preciso fazer. Qual o comportamento que eu tenho que fazer? E aí ele começa esse capítulo, que é o capítulo 5, como eu tenho que comunicar o que importa, como comunicar o que importa, né? Você sabe de quem é você nessa história? Você persegue os seus sonhos? Está disposto a pagar o preço por isso? Você espera a oportunidade chegar ou você cria ela? Você busca o que da vida? Então, nesse capítulo, ele começa falando para a gente parar de apanhar da vida, para a gente parar de e passar a aprender com a vida. Entender que os percursos são mestres nossos. Tudo que acontece para o nosso desenvolvimento. Transforma a sua dor real em algo que agregue a pessoas. Para isso acontecer, ele teve que olhar além da dor, além da dificuldade, além das lágrimas. Para podermos aprender essa lição, nós precisamos sair do estágio da dor, da vitimização, e isso não é natural, pois o nosso lobo selvagem não quer evoluir, quer somente evitar a dor. As suas maiores armas estão bem pertinho de você.
A história que conecta, né? E aí a gente tem o poder do storytelling, né? Como que isso é funcional. A sua vida é um filme, você está dando a chance de as pessoas te conhecerem. Não foque na dor. Se você focar na lição que você tirou da experiência, todo mundo quer saber. No fundo, somos todos inseguros, cheios de incertezas sobre o futuro, e aprender com quem já viveu e tirou uma lição disso é universalmente atraente. Então, não se preocupe com o que vão pensar, seja autêntico. Quem for parar, quem for parar de andar do seu lado vai se identificar. E quem não vibra na mesma frequência vai poder procurar outra pessoa, outra marca em outro lugar. Então, quanto mais humano, imperfeito e sincero você for, mais eu não estou lendo a última parte aí, porque corta aqui para mim, William, mas aí se você puder me ajudar, você me fala. Último parágrafo. Fazendo uma análise geral desse capítulo, esse capítulo ele vai contar a história do Sylvester Stallone. E não sei se muitas pessoas, poucas pessoas conhecem essa história. É uma história muito fantástica, que ele nasceu com uma paralisia facial e ele sofreu bullying, ele passou por situação. E ele chegou no fim da vida, num período da vida dele, que ele teve que vender o cachorro dele, que era o único que sobrou com ele, para poder comer. E aí, um dia, ele assistindo uma luta do Muhammad Ali com o Abner, ele teve um insight, pá, explodiu a mente dele, ele começou a escrever uma história, e aquilo virou um roteiro de filme, e ele levou para as pessoas que produziam o filme, e ele falou assim, as pessoas gostaram, porque era uma coisa autêntica, verdadeira, conectava, e ofereceram um valor para ele. Ele falou, olha, tem uma condição, eu tenho que ser o ator. E começaram a oferecer, e ele rejeitando, até que eles voltaram atrás e ofereceram US$ 35.000 com a condição dele ser autor e ele assumisse a responsabilidade se não desse certo. E ele topou. Ele pegou os US$ 35.000, a primeira coisa que ele foi comprar de novo o cachorro que ele tinha vendido. O cachorro até participa do filme, olha que coisa. E foi um estouro, o filme. E o Rock Balboa, ele não é sobre luta, olha que coisa, é sobre a saga da vida do Stallone, né? Como ele venceu. Então, ou seja, ele pegou uma fase difícil da vida dele, fez aquela fase ser o mestre dele, e ele entendeu o que ele precisava fazer. Então, o insight aqui, o mindset para nós aqui nesse negócio, é você entender o seguinte: o que importa não era a luta, o filme, e o que ia contar a história da luta. A luta era só o chamativo, mas a história em si, e a história, então, ou seja, comunicar, você quer ser diferente, comunique o que de fato importa. É isso que ele quer dizer, né, no filme aí. Acho que tem pessoas aí para entrar, William. Dá uma olhada aí. Tá aparecendo aqui para mim. Sim, e aí só para concluir a frase que ficou faltando, é a Hum, última, está dizendo o seguinte: quanto mais humano, imperfeito e sincero você for, mais as pessoas vão se conectar. É um exemplo do Rock Balboa que você comentou aí, né? A sinceridade dele e fez conectar. legal, obrigado. O capítulo 6 é como você atrair e manter as pessoas certas, tá? É muito interessante esse capítulo, porque ele diz o seguinte: você não saber o que procurar no outro é, na verdade, a falta de clareza em você mesmo. Quanto mais alguém se conhece, mais entende e valoriza ou não o outro. Isso aqui foi um soco no estômago, entendeu? Porque a gente se queixa, fiz parceria com a pessoa errada, mas o problema está na gente. Quanto menos sabe, mais aceita o que parece, o que aparece e vai testando, errando e aprendendo. Funciona mais, é lento e custoso. É sobre reconhecer se o outro tem encaixe no que se busca, busca e aceitação. Parece cômico, mas hoje temos relacionamentos demais começando baseado em mentiras, em busca de aceitações. Dizemos e aceitamos coisas que não somos realmente. E aí ele vai dizer, falta clareza nisso, todo relacionamento tem um tempo certo. Apressar esses processos não é natural. É como usar anabolizante na academia e até pode usar, mas o resultado não vai ser o mesmo e não vai durar para sempre. Então, esse capítulo, ele sacode a gente, para a gente, o que a gente tem que ser, é interno, sabe? É internalizar o processo, falar assim, eu preciso
ter clareza, tá? Para, né, de gastar energia com pessoa errada, que, sabe, a energia é só da discussão, não vai levar a nada. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, e eles passaram 3 horas, mas estamos falando 3 horas da mesma pessoa, então para com isso, vamos seguir a vida. Quantas vezes nós perdemos tempo e gastamos energia com pessoas erradas, enquanto aquelas com as quais a gente realmente deveríamos estreitar laço, né, manter um relacionamento duradouro, a gente acaba nem dando atenção. Um relacionamento deve ser algo natural, não forçado, e atrair em vez de trair, né? E reconhecer em vez de convencer. Isso é ser diferente. É o que ele vai dizer aí nesse capítulo. Para frente aqui, a gente vai para o 7. O capítulo 7 é como você criar o inédito. Como que eu crio o inédito? Primeira coisa, ele vai começar a dizer o seguinte: você precisa captar frequência, tá? Se você não captar frequência, você fica na mesma, né? Então você não consegue criar algo do nada? Não. Consegue? Sim, não. O que você tem vibrado? Você é grato para isso? As perguntas do capítulo aí. E aí, a gente tem o quê? À nossa volta, nós temos uma imensidão de dados flutuando em ondas de todos os formatos. O universo todo é energia, tudo é composto por átomos que vibram em determinada frequência. Nós somos aparelhos de rádio ambulantes. Sintonizamos frequências diferentes que trazem informações diferentes. Pode ser um sentimento, uma sensação, uma clarividência ou uma ideia. Então, tem 3 níveis, né, de captação. O primeiro nível é a memória, o segundo nível são as pessoas e o terceiro é o divino. Quando você aprender a ajustar o seu receptor, você começa a ter a oportunidade de se conectar ao que eu chamo de divino. Não é você, não é o conhecimento coletivo da humanidade, é o universo, tá? Qualquer pessoa, qualquer outra pessoa, temos o potencial de nos conectar nesse terceiro nível e acessar as respostas que precisamos. A mesma fonte de inspiração e conhecimento inesgotável está à nossa disposição. Então, a frequência vibracional e pessoal, e aqui, só parar para dar uma ideia para vocês, o que ele está querendo dizer é o seguinte: a gente vive por frequência. E assim, se você não estiver na frequência certa, você nunca vai conseguir criar algo inédito. É o que ele quer dizer, tá? Então, por exemplo, a criação de algo, como eu crio, eu preciso entender a minha frequência. Eu preciso, talvez, aumentar a frequência, tá? Para poder entender que, talvez, aquilo que vai sair de mim inédito tá em outro nível. E esse nível, ele vai dizer o seguinte: é o divino? Algumas pessoas vão falar que é o universo. Tá tranquilo, nós não vamos entrar nessa discussão aqui agora. Mas ele está dizendo o seguinte: a frequência vibracional pessoal, ela vai destravar esse negócio. E aí ele vai dizer o seguinte: como que eu aumento isso? Ele fala assim: seja grato. E aí ele dá um insight muito tremendo aqui, que ele fala assim: ser grato não é dizer obrigado. Ser grato é você estar no estado de flow permanente, tá? Eu sou grato, pronto. Em outras palavras, é dizer o seguinte: não é porque a pessoa fez, eu tenho que retribuir para ela. Sim, de fato, existe a reciprocidade, mas ele está dizendo o seguinte: eu estou de boa com a vida, eu sou grato pelaquilo que eu tenho, pelaquilo que eu passo, pela vitória, como também pela derrota, como pelo problema, como também pela solução. Esse é o meu estado. Então, você aumentou a frequência. Isso não tem como, tá, pessoal? Isso aqui aumenta a frequência. E eu concordo com ele nesse ponto aqui. As melhores ideias, as mais profundas, com o maior potencial de impacto, são acessíveis nos níveis mais elevados da frequência. Então, ou seja, quando a gente entende isso, a gente entende que a gratidão é um estado de prontidão para a gente mostrar o agradecimento. Então, a gratidão, de fato, eleva o nível de vibração, tá? Vamos para o capítulo 8, e aí ele entra na última tríade,
que é a diferenciação. E aqui ele vai entregar as ferramentas dentro dessa pegada que ele está propondo aqui. Tá? Então, como criar baseado no que eu já tenho? Você é criativo? Está solto ou está preso? Então, ele começa dizendo o seguinte: quando você agrega valor a uma pessoa, você pode ser pago por isso. Quando você agrega valor a muitas pessoas, você pode ser muito bem pago por isso. E aí, ele vai dizer o seguinte: muitas vezes, a juntar duas coisas que nunca havia sido colocadas juntas é a união de ambas criar algo novo, que gera um valor, e muitas vezes superior ao peso dos dois elementos sozinhos. Então, muitas vezes, é a juntar duas coisas que nunca haviam sido colocadas juntas, e a união de ambas criar algo novo que gera muito valor. O que ele quer dizer aqui? Por exemplo, internet estava lá, o táxi estava lá. Aí veio alguém e falou assim: vamos juntar essas duas coisas, internet e táxi. Aí juntou e criou o quê? O Uber. Nossa, que ideia. Puf, é uma coisa nova. Então, ou seja, ele fala toda vez que existe junção de duas coisas e cria uma coisa única, isso muitas vezes é você entender como você pode criar baseado no que você tem, né? Então, ele dá até o exemplo do bolo, né? Você tem os produtos que estão no mercado, você tem a receita e você tem o resultado, né? Os produtos individuais nunca vão ser um bolo, mas com os produtos você pega a receita, funde os dois e você tem um resultado diferente, que é um bolo, tá? Então, é isso que ele quer entender. Você não precisa criar os ingredientes, né? Eu acabei de falar isso aqui, então a gente pode passar esse parágrafo. É alterando o processo que temos a chance de criar coisas que o mundo não viu ainda. Se for algo simples, o input e o output são os mesmos. O que um dia entrou como input e foi guardado, agora está sendo solicitado e entregue como output. Então ele vai dizer o seguinte: lembra da modelagem e do conteúdo? Aqui está o segredo. Eu modelo a partir do conteúdo. Então, ou seja, eu tenho muita informação na minha mente, da minha vida inteira, né? Dos meus 44 anos, eu tenho muita coisa agregada na minha mente. Quando eu escuto algo novo, entra na minha mente, com aquilo que eu já tenho, eu consigo unificar isso e sair do outro lado, o output que ele diz, uma coisa diferente, uma coisa que eu crio baseado naquilo que eu tenho. Então, a base da modelagem é você ter conteúdo. Por quê? Quando eu começo a falar aqui, eu estou falando coisa aqui. Pode ter certeza que na mente das pessoas aqui está virando várias chaves. Por quê? Porque está virando várias chaves e fala, puxa, eu vou fazer isso. Nossa, que ideia eu tive aqui, André. Por quê? Entrou de um jeito, com o conteúdo que você já tem dentro de você, sai de outro jeito, tá? Então, isso que a gente precisa entender. Quando todo mundo só estoca input, acontece o quê? Obesidade cerebral. Quem pensa diferente e gosta de combinar esses inputs, assim como a natureza, né, de modos que eles fiquem diferentes, gera valor e agrega na hora de sair. Então, você quer gerar valor, você tem que fazer essa mistura aí. Existe no mundo, desculpa que eu apertei errado aqui, existe no mundo de possibilidade, existe um mundo de possibilidade para qualquer coisa que você deseja criar. Só se lembre de que, enquanto muitos tentam criar ingredientes, você tem potencial para mudar a receita. Aí ele dá o exemplo que tinha o creme de sorvete, sorvete de creme, e tinha o bolo. Aí a pessoa falou o seguinte: vamos juntar as duas coisas, vamos fazer o petit gâteau aqui. Então, ou seja, ele pegou uma receita, pegou outra receita e mudou as duas receitas e criou uma nova receita. Tá? Então, é isso que a gente precisa entender aqui. E a melhor ferramenta para solução de problemas é a criatividade. O que muitas pessoas não sabem é que a criatividade, ela é uma habilidade que todos podem desenvolver. Não, que as pessoas não sabem que a criatividade é uma habilidade que todos podem desenvolver. Tá? Vamos para o 9. O 9 é como você criar nomes impactantes. E aí ele vai dizer o seguinte, ó: você é um especialista no seu trabalho em fazer o que faz bem? Não ser o que você tenha estudado, a não ser que você tenha estudado e tenha anos de experiência no ramo, você tem uma dinamite nas mãos. Palavras diferentes carregam significados diferentes. E não é a palavra, mas sim o impacto emocional que ela gera no ouvinte, que é o que temos que manter em mente.
Então, não há nada de fundamentalmente certo ou errado com nenhuma das palavras, e nenhuma delas sozinhas, boa ou ruim. O que muda é o sentimento que ela desperta em você, baseado no seu conhecimento ou no entendimento de cada uma. Então, ele vai dizer o seguinte: existe alguns passo a passo aí, né? Primeira coisa, ele fala assim, existe uma atração, ou seja, a palavra ali, ela traz uma atração para você, você gosta, você se identifica com ela. Existe uma rejeição da palavra, você não gosta, você quer distância dela. E três, existe uma indiferença, né? Não, nem fede, nem cheira. E aí é compreensível, dada a importância e o nome que ela carrega, mais do que a sua marca, ela é a sua representação mais forte na mente das pessoas. Então, a sua história, até esse ponto da sua vida, pode ser um lugar incrível para extrair elementos que pode ajudar com o seu novo nome. Você existe para quê? Qual o resultado que você quer gerar no mundo? Qual o resultado que as pessoas que interagem ou compram de você pode esperar? Então, ele está mostrando aqui o como você pode puxar esse nome e criar um nome impactante. Né? Uma forma poderosa de criar um novo nome é por meio dos símbolos, que resumem aquilo que você acredita na sua essência. Tá? Qual símbolo resume a sua essência, sua verdadeira natureza, ou a personalidade, ou o que você poderia usar como nome? Então, criar. Desculpa, pessoal, tem hora que eu aperto, eu bato aqui e não é para bater. Criar um nome que tenha a essência e atrai as pessoas. Não o nome ninja, mas o nome samurai. Isso é ser diferente. Porque o ninja é aquele que vai lá e arrebenta, né? Mas o samurai é aquele que ensina, é aquele que tem o valor dentro dele. Então, isso aqui é muito legal. Capítulo 10, e ele vai falar no capítulo 10 como mostrar o que você vale. Né? Você busca aprender com quem? Qual é o seu diferencial? Então, todo conhecimento e experiência do meu bisavô eram muito valorosos. Ele conta a história do bisavô dele, como o bisavô dele teve que fugir da guerra da Itália, que Mussolini estava invadindo, e veio para o Brasil, para o sul do Brasil. Tem buscado conhecimento aonde? Essa é a relação, valor interno com valor externo. Se você investir somente no valor interno, você se torna uma pessoa que tem muito, mas recebe pouco. Se você investir somente no valor externo, você será alguém que recebe muito, mas tem pouco. Pessoas e marcas usam máscaras que parecem ser, mas no fundo não são. Tem jamais e será mais importante do que ser. Ter jamais será mais importante do que ser, tá? Então, se as pessoas só vivem pelas coisas, elas nunca entenderam o que é ser. Elas só entenderam o que é ter. E aí, toda a diferenciação, eu queria apontar isso aqui, porque assim, toda coisa que a gente vai fazer na vida, e por isso talvez você não está dando certo na vida, é que você tem que mexer primeiro com o ser, antes de ter. E muitas vezes a gente já começa querendo ter, eu vou ter, e acha que pegou a receita e vai fazer e vou ter. E aí se frustra lá na frente. Nossa cabeça opera com caixinhas, são compartimentos onde colocamos as coisas que vamos aprendendo. Para ser diferente, você não quer, de alguma forma, estar na caixinha com outras pessoas, tá? E aí ele vai dar o exemplo do infoproduto dele, que é o fator X, né? E ele vai dizer que no fator X não existe uma relação entre ser o melhor e ser o mais bem pago, mas existe uma relação entre ser diferente e gerar demanda e ser mais bem pago. Invista no que te torna diferente. Dois tipos de pessoas no mercado. Primeiro, as pessoas que querem pagar pouco, não importam com a qualidade. E segundo, as pessoas que querem qualidade e não se importa com o preço. E isso aqui é verdadeiro, tá, pessoal? A pessoa ela não está olhando o preço, ela está olhando o que de fato tem de valor naquilo ali. Não importa se você é uma pessoa comum, um profissional, um empresário, um dono de uma grande empresa, você tem uma marca, e aí os 3 níveis de um posicionamento, né? Preço, performance e inspiração. Ter coragem de falar. Calma aí, pessoal. Ter coragem de falar. Opa, voltei para outra ainda. Ter coragem de falar além do óbvio para inspirar as pessoas. Isso é pensar diferente. Então, esse é o capítulo 10. Nós vamos para o capítulo 11. E no capítulo 11 ele
ele fala como você vê o invisível, né? Então, como você vê o invisível? O que você vê? Você se passa por maluco na visão dos outros, né? Quantos não se passam? Bem, aí ele começa falando do Walt Disney, quando o Walt Disney foi com o irmão dele para comprar ali em Orlando o lugar dos parques, que era um brejo, e é um brejo, eu tive lá, é um brejo, pessoal. E o cara falou assim, isso aqui é um brejo, mano, você vai fazer parque de diversão aqui? Mas ele era um visionário. Ele tinha capacidade de ver o que praticamente ninguém mais via. Os visionários desse mundo, muitas vezes, até têm ideias incríveis que podem mudar as coisas, podem levar a, a nossa espécie a um próximo nível. Grandes líderes possuem essa habilidade. Além de pensar diferente, conseguem tangibilizar, tornar mais real, mais apalpável a visão que norteia e que precisa ser feita. Muitas vezes você precisa acreditar tanto na sua visão que para outras pessoas olhando de fora você só pode estar maluco. Precisamos treinar nossa mente, enxergar novos ângulos. Você precisa treinar o seu cérebro e criar conexões que outros ainda não criaram. Pensamento convergente vezes pensamento divergente. Coloque a sua ideia à prova, e aí ele tem uma ancoragem dessa palavra, né? É, dessa palavra prova em porcentagem, fases de análise da ideia. Então, prova para ele é o seguinte: primeiro, problema; segundo, raiz; terceiro, opções e vantagem. Então, ou seja, problema, raiz, opções e vantagem. Nem toda boa ideia é um bom negócio e nem todo bom negócio é uma boa ideia. Saber enxergar o que os outros não conseguem ver é o segredo para criar ideias que resolvam problemas e agregar valor e encantar as pessoas. Quanto mais você se permitir viajar, mais o seu cérebro vai ser estimulado a criar coisas novas, né? Capítulo 12. E aí no capítulo 12 ele como pensar grande, em que nível você tem focado. Trabalhar não é o problema, tá? Nunca tive medo do trabalho duro. A parte difícil era confiar no que não podia ser visto. E aí ele vai falar, é de fato, pessoal. Por quê? No começo do livro ele vai falar que existe uma mentalidade de sextou, né? E ele quer mudar essa mentalidade para segundou. Então as pessoas muitas vezes, ele traga uma pesquisa que ele fez sobre a cultura do brasileiro. E aí, muitas vezes ele fala que a pessoa, ela busca chegar na sexta-feira e ancorar o final de semana para esquecer a vida dela, né? E aí, segunda-feira, que triste, toda aquela, né? E ele fala assim, não, se você não tá vendo o que você precisa ver, isso é difícil para você. E aí ele vai dizer 3 níveis de trabalho: visão operacional, visão tática e visão estratégica. Nos negócios, nos relacionamentos, na vida, você vai ter muita chance de olhar os problemas e as oportunidades nos 3 níveis. Sua visão, sugestões e ideias de melhorias consegue levar em consideração mais elementos ao mesmo tempo. A Uber notou que a internet estava crescendo no mundo e assim criaram uma solução que ligava esses vários pontos e virou uma empresa global em poucos anos. Na vida, muitas vezes a resposta não está no técnico ou no tático, está no estratégico, tá? Todas essas coisas boas, todas essas são coisas boas, mas não vão resolver. E se você não conseguir enxergar mais profundamente em um nível estratégico a sua vida, carreira ou negócio, então, ou seja, se você não conseguir ver no nível estratégico, você vai ficar lá no tático e no técnico, tá? É isso que a gente precisa entender. Todos nascemos para realizar alguma coisa. Todo mundo aqui tem um propósito, tá? Você não veio sem um propósito na vida, não. Algum produto, alguma ideia, algum projeto, algum serviço, teorias, tecnologias ou tendência ou artes que ainda não existem só passarão a se materializar nesta terra se você criar. O brilho nos olhos, né, que ele vai dizer um pouco sobre isso, ele fala assim, são pessoas alinhadas com o que nasceram para fazer. Então, ou seja, entender propósito, tá? Desbloquear, entender propósito e seguir. Ou seja, isso traz um brilho no olhar. E quem está fazendo algo que não é sua missão, não tem esse brilho. Né? Se você está desconfigurado, se você está desconecto, não tem. Não pode ser simulado, fingido ou forçado. É natural, é sincero. Todo mundo nota que tem uma coisa diferente. Não ficar preso no micro, mas entender o macro e ser diferente. E vamos para o último capítulo. O último capítulo ele vai falar como você ter uma vida rica
E aí é uma pergunta, você tem coragem para abandonar o velho? E aí ele diz o seguinte, as pessoas que aprendem a lidar as pessoas que aprendem a lidar com a energia não temem o que pode dar errado. Elas anseiam pela chance do velho dar lugar ao novo, pela oportunidade daquilo que pode dar certo. Então, uma vida mais rica é possível, mas primeiro precisamos abrir mão do velho. Então, o novo é lembrar que somos seres divinos vivendo uma experiência terrena, que que a verdadeira medida do sucesso não é quanto acumulamos na vida, mas é o que criamos nos nossos dias, tá? E é uma coisa aqui que, em outras palavras, diz o seguinte: se você entende o que é legado, né? Ah, o que eu vou deixar, você vai se mover para isso, né? Por quê? Porque o que eu vou deixar vai ser a lembrança do que foi a minha vida nesse atual presente. Então, a resposta que buscamos vem de dentro. Esteve tão perto por tanto tempo que nunca demos atenção. Olha, isso aqui é cruel, hein, pessoal? Isso aqui é cruel. A capacidade de voar mais alto do que parece ser possível está em nós, mas para isso precisamos deixar o velho para trás e abraçar o novo. Então, ser diferente é libertar sua alma para viver o seu potencial completo. E fazer isso, você inspira demais as pessoas que estão à sua volta a se libertarem também. Então, fecharem os olhos e ouvidos para os gritos da multidão e decidiram parar de dar poder às opiniões externas para iniciar um processo de empoderamento interno. E por último, uma mão para cima pedindo ajuda para quem está no degrau de cima e a outra mão para baixo oferecendo ajuda para quem vem logo atrás de nós. Ter uma vida rica em todo sentido. Isso sim é pensar diferente. Bem, considerações finais aqui para a gente terminar. Mas o que torna os bons em sonhar, torna frágil em executar. A habilidade necessária para ver o invisível é geralmente oposta à habilidade necessária para executar essa ideia. Ou você sonha, ou você realiza. Pessoal, é isso aí. Achei quase que não ia conseguir. Vou abrir aqui para quem quer fazer uma consideração, para quem quer fazer uma pergunta, agregar alguma coisa, mas de cara eu quero dizer o seguinte: se eu estou aqui fazendo isso é porque eu devo a Nayara, viu? A Nayara que me ajudou essa semana. Obrigado, Nayara, por estar junto, por ser parceira. E vamos lá, quem tem uma pergunta aí, quem tem uma colocação, quer agregar, André, eu pensei isso aqui, quer abrilhantar a nossa vida hoje. Tá aberto aí, abre o microfone, levanta a mão. Por gentileza, Rodrigo, bom dia. Bom dia, Matheus. André Rodrigues, né? Poxa, é um prazer estar falando com você e com os demais aqui. É a primeira vez que eu estou nesse Mastermind e simplesmente não tenho como agradecer, porque com respeito aos conteúdos de desenvolvimento, eu sempre fui de carreira solo. E agora há pouco que eu estou participando agora de um mastermind aqui, um outro aqui. Quando eu vi no grupo, eu digo, opa, vou me encaixar aqui dentro. Então, não é uma dúvida, mas é um agradecimento por todo esse transbordo que você deu aqui para nós. A minha folha está praticamente cheia de anotações e eu agradeço por esse conteúdo incrível, hein? Parabéns. Legal. Eu não sei se você está no grupo, Matheus, mas depois a gente vai colocar. Nayara, se quiser pôr, já pode pôr o PDF, tá? Lá no grupo. E o pessoal tem à disposição. Mais alguém queira colocar, queira agregar mais alguma coisa? Eu não sei do que se trata ainda. Oi, Josélia. Na verdade, aqui é um grupo de mastermind que a gente se reúne todo sábado, das 5 às 6, e a gente faz a mastermind sobre o livro da semana que a gente tem que ler, do pior ano. E o livro dessa semana era um livro chamado Ouse Ser Diferente, do Pedro Superti. E aí a gente resume e vai colocando os insights que a gente tem do livro. Achei interessante, porque eu tô no 10 em 1, né? Mas eu tava até assim desanimada, porque, sabe, sozinho não dá, né? Igual o Pablo fala. Não. Caminhar sozinho não tem como, né? Então eu tava assim realmente bem desanimada. E como eu criei o grupo lá do Perguntas e Respostas, né? Aí hoje eu acordei assim e vi aquele link e falei, vou entrar. Aí entrei. Vem junto, Josélia. Vem junto. Vem junto que a gente caminha junto. Não é Legal, fácil. Sozinho não é fácil. André, verdade. tem uma pergunta no chat aí da Thaís. Qual é o A do acrônimo PROVA? Né? Que o PROVA, eu acredito que eu não sei se tem algum significado para ele, mas o PROVA seria lá o problema, raiz, né? Opções, vantagens. E o A, eu acredito. Isso.
Qual que Só é um o ar? minuto. Só um minuto que eu vou olhar na minha cola, pessoal. Segura aí. Tá aqui também. Tá no capítulo 11, André. 11, né? Só um minuto. Vou estar mandando o link do grupo, tá? Do WhatsApp, quem quiser entrar. Vou mandar no chat agora. Pode pôr, se você quiser pôr dos dois, porque acho que um já tá bem cheio, né, o William? Aí você fica aí à vontade aí. André, Pode perguntar. então, mas não é muito assim uma pergunta, né? É uma observação. Quando teve uma parte lá no início que você falou que o importante das pessoas é ser, Uhum. tá? E alguns estudos, eu já fiz alguns aprofundamentos com outros players aí, e é o seguinte, assim, é a fonte, buscar sempre a fonte, né? O que quase todos têm aí, usam a mesma fonte e se percebem que a linguagem são semelhantes. Cada um que usa, coloca o seu ponto de vista, né, que é aquele que ficou mais fácil, né, de entender, né, ele coloca. É quando você falou lá sobre as pessoas têm que ser, né, que as pessoas estão querendo sempre ter tal. Sim. Que tal, antes de ser, a gente procurar saber? Seria uma coisa interessante. Antes de ser, a gente saber. E talvez, antes de saber, a gente perceber. A gente percebendo, fica mais fácil o que está acontecendo em volta da gente. Opa, está acontecendo isso aqui. Estou percebendo. Olha, estão assim. Você começa. Então, quero saber mais sobre isso. E aí eu decido, eu faço a escolha. A gente faz a escolha a todo momento. A gente faz uma escolha em estar aqui agora no momento, a gente está fazendo uma escolha, né? Então, nós precisamos saber, precisamos perceber, saber, ser, para então ser aquilo. Isso, optar, isso fazer a escolha de ser aquilo, né? E por último, não adianta você ser e quando você ser, você não receber. Entendeu? Porque muitas vezes as pessoas fazem, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e isso joga para o universo, né? E o universo vai jogar numa caixinha e em um certo momento ele vai mandar, sendo bom ou mal. Aquilo que você solta da sua boca, ele volta realmente. Se ele for ruim, tem a lei do pêndulo. Se for coisa boa, ele volta coisa boa. Se for coisa ruim, ele volta coisa ruim também. Então, você tem que estar apto a receber. Vamos falar assim, você tem um copinho, seu copo de água. Muitas vezes as pessoas, quando eu comecei o Pablo, eu tinha meu copo, eu achava que ele era cheio. Quando eu comecei em 2019, eu achava que meu copo era cheio. Até perceber que meu copo era vazio e o que eu recebia, eu passava para os outros. Estão me entendendo? Então, meu copo nunca estava cheio. E aí a gente focava sempre em quê? Na escassez, na falta, tá faltando isso, que isso. E quando eu fazia os pedidos, e na hora de receber, não, eu passava para outro. Vamos falar assim, às vezes você tem uma ideia, não, agora eu não posso mexer com isso agora não. É com pouco você vê outra pessoa fazendo, essa ideia vai para outra pessoa. E aí, com pouco, você vendo a outra pessoa brilhantemente executando aquilo que você queria ter executado, você perdeu a oportunidade de não receber quando ela veio para você. Então, você não pode ter mágoas, guardar mágoas. Você é importante para você nesse momento, então deseje, ela passa a voltar, vai voltar para você em algum momento. Só acontece o seguinte, você tem que alinhar a sua frequência, a sua energia, para você receber. Então, esses 3 pilares aí que eu falo,
perceber, saber, ser e receber. Tá? Era isso aí, esse comentário. Gladson, perfeito, cara, perfeito isso que você está colocando, é muito disso mesmo, e eu vou resumir um pouco, não tudo que você falou, mas os 2 primeiros momentos que você falou, numa situação. E não é Jesus, não estou desmerecendo Jesus, não é religião, não é nada disso, mas é autoconhecimento, né? Você quer ser, tem autoconhecimento, tá? Vai descobrir dentro de você quais as tretas, qual que é os problemas, quais os bloqueios, quais as situações. Autoconhecimento é a palavra, pessoal, para a gente ser, tá? É isso, não vou nem... É isso. Mas vamos lá, o acrônimo, né? O acrônimo é o seguinte, lá do capítulo 11, como você vê o invisível, ele usa a palavra prova, então é o seguinte, prova, problema, raiz, opções, vantagens e atributos, tá? Esse último A aí é o acrônimo que seria atributos. Thaís, quer falar alguma coisa? Eu sei que você está coçando aí para falar, Thaís. Pode falar, eu deixo você Sim, falar. eu queria. Não, é isso. Eu achei fantástico a fala dele, né? A questão de você ser também está muito relacionada à essência, como ele fala, sua autenticidade, aquilo que você é de verdade, porque a gente tem tanta máscara, a gente vai sendo tanto o que os outros querem que a gente seja, né? Na verdade, é mais um livro que faz esse chamado da gente ser a gente mesmo, né? E como você falou muito bem, né, André? As pessoas veem verdade na gente, né? No marketing. E é um movimento, às vezes, de você quebrar barreiras, por exemplo. Aqui eu tenho a má consciência, ele fala ovelha negra na constelação, eu não sou consteladora, eu só estudo muito essa parte sistêmica, e eles falam muito da questão da má consciência, quando você faz um movimento contrário da sua família. E aí é muito interessante, porque às vezes a pessoa é de família empreendedora e quer estudar, fazer doutorado, né? Aqui em casa já é o contrário, eu sou a ovelha negra da família mesmo, porque eu sou a única que quer empreender. Todo mundo aqui é servidor público, né? História, então assim, para que você quer empreender? As pessoas não entendem. Então assim, mas é um movimento, é um chamado. É isso. Eu acho que é muito você quebrar às vezes um paradigma mesmo, né? Da família, né? Que romper algum padrão que está ali por um chamado para você ser. Eu acho que é muito isso. É um chamado como o Walt Disney sentiu esse, ou como o Stallone falou, né? E tudo relacionado muito à sua dor. Às vezes é aquilo que a sua história, né? Eu acho muito legal quando falo a sua dor pode ser o remédio de outra pessoa. Você já pensou nisso? Né? E a minha dor, a minha história de empreendedorismo, com aprendizagem, está relacionada à minha dor, né? Quando eu era empreendedora. Então, assim, eu acho que ele leva muito para esse caminho. Eu achei, nossa, fantástico o livro. O livro é Fantástico, fantástico. fantástico. O livro é Muito, muito. fantástico. O que você tem de diferencial, né? Qual o seu diferencial? É como no livro que a gente lê, O Toque de Midas, quem está chegando agora, ele fala muito. Qual é a pequena coisa que você tem de diferencial com relação às outras pessoas que estão no mercado? Né, André? Isso eu acho que foi fantástico, assim, do que ele falou. E eu acho que eu recomendo, só para a gente fechar aqui, você sabe que eu não gosto de falar muito, eu sou bem pontual, bem objetiva, mas assistam, quem não assistiu o filme do Walt Disney, assista o filme do Walt Disney. Assim, é um enorme aprendizado, é um filme maravilhoso. A gente acha que às vezes a pessoa construiu uma coisa tão grandiosa e não tem ideia do que aquela pessoa, né, teve que realmente passar, quantos obstáculos ela teve que realmente superar por acreditar no sonho, né? Então, assim, mais uma vez a gente está aqui, né? Então, acredite nos seus sonhos. É isso só que eu queria deixar. Top, muito bom, Thaís. Só para a André, gente... eu Pode gostaria falar, mesmo de Virgínia. agradecer. Nossa, assim, amei suas colocações, aliás, a de todos, né? Contribuíram demais, anotei um monte. Depois vou passar no grupo. E assim, é muito interessante esse seu transbordo, viu? Manda sempre os links, porque vou estar participando e incentivando o pessoal lá do nosso grupo para entrar também. Bem, Estamos juntos. Obrigado, Virgínia. A Virgínia também é uma parceira aí, muito legal. Acompanhei ela há muito tempo nos grupos dela. É isso. Eu só queria falar, eu pus data, tá, pessoal? Esse final de semana sai o canal do YouTube. A gente vai subir todos os masterminds para lá, tá? Para vocês acompanharem os resumos. A Nayara vai me ajudar nisso aí. A Nayara
agora oficialmente virou parceira disso aqui. Quer falar? Ô, André, Oi, pode falar, claro, senhor. só para fechar uma parte minha aqui, sobre a parte de propósito, tá? Que muita gente, poxa, propósito, o que que é? Ouve falar, você deve procurar o seu propósito, às vezes ouve os players tudo falando, todo mundo falando de propósito, mas às vezes não ficou claro para si, para ela, para aquela pessoa, tá? Às vezes tem alguém aqui do grupo que está coçando a cabeça. Esse propósito não captei, não entrou, sabe? Qual que é o meu propósito? Tá me entendendo? E então vamos lá, eu vou só esclarecer. Você começar com um propósito, daí para frente você vai se encontrar mais fácil, tá? Foi o que eu me encontrei. Meu nível que eu tô agora é o nível 17 por aí de quem estava no zero em 2019. Então vamos lá. Propósito. O propósito. Qual é o nosso propósito aqui nesse planeta aqui? Para que nós viemos nesse planeta aqui? Para quem já assistiu aquele filme Soul, é um desenho animado, né? Vai compreender um pouco disso aí. Quando a gente está lá no universo, a gente fica doido para descer. Está lá no céu lá, um exemplo. E quando a gente está aqui, muitos querem subir rapidinho. O propósito nosso aqui na Terra, aqui, incorporando, nós não somos esse corpo, nós estamos aqui em espírito, ocupando esses corpos. Nós estamos aqui para experienciar tudo isso aqui que Deus criou. Experienciar, viver, experimentar, conhecer, entendeu? O objetivo nosso é usufruir de turismo, conhecer tudo, experienciar cada momento. E não ficar triste com nenhum deles. Então, propósito de nós, como ser humano, é ser feliz. Entendeu? Se sentir bem. A palavra início começa assim do básico. Você quer sentir como? Como que você quer se sentir? Eu quero me sentir bem. Então, esse aí é o primeiro propósito. Daí para frente, você vai estabelecer metas. Submetas, e submetas das metas. E aí vai fazendo o rastro. Fica muito mais leve para você entender o que é o seu propósito. Para que você veio fazer aqui? Entendeu? Então, esse é um recadozinho aí, o ponto de vista meu, que eu aprendi pra caramba e isso aí ficou uma referência para mim. Qual que é o seu propósito? Você quer ser, daí para frente, você quer estar aqui para ser feliz, você não está aqui para ficar xingando os outros, ficar reclamando de ninguém, você achando que tem mania de perseguição, que você é isso, que você é aquilo, papapá. Você não está aqui para reclamar. Se você está assim, você está iludido, está lá, está encoberto, está precisando tirar um punhado de véu de ísis da frente para você enxergar o que está por trás, o que você não está vendo. Então, você pedir o universo sempre, como é que eu faço para poder fazer perguntas, né? O segredo das coisas é você sempre fazer perguntas e não colher respostas. E aí você vai enxergar rapidinho aí, vai começar a ter mais clareza, tá? Tira um bocado da poeira que a gente tem. É isso aí. Mais para frente aí a gente vai trocando ideia. André, quando eu assustei que você colocou esse grupo aqui, eu falei assim, pô, cara, a gente participava de um outro, o pessoal realmente ficou 2 anos levantando 5 horas fazendo lives, lendo a Bíblia, lendo livros. O pessoal encerrou a participação lá, achou que era muito pesado. E aí eu falei assim, pô, senti essa falta. Aí o André veio com isso aí de novo. André, meus parabéns pela iniciativa. Tá? E espero que todos os 32 aqui se multipliquem, que vocês vão ver que todo mundo vai crescer mesmo. Viu? São 33. Claro, Aqui, top. você falando aí em propósito, alguém falou aí em autoconhecimento, isso aí realmente é algo que pega para mim, né? Eu ainda, apesar de fazer um monte de coisas, ainda acho que não tenho clareza do meu propósito. Então, se alguém tiver aí algum livro, né, ou algum filme que, assim,
achou que foi interessante para você, que virou alguma chave, se puder indicar, né, sobre autoconhecimento, né, sobre propósito, eu agradeço. Esse é um assunto bem polêmico. Eu vou ver se eu posto aqui para vocês aqui no grupo, no chat aqui, ou então eu passo para o André, você pega com o André, tá? Pode ser. Eu ponho depois lá no grupo também, o Cláudio, obrigado pela iniciativa. E realmente, assim, é um tema que dói e é um tema que desperta em nós uma coisa, né? Aquelas perguntas filosóficas, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? E essa falta de clareza em relação ao propósito é muito ruim porque dói. E eu vou falar para vocês, o que eu entendi de propósito até hoje é assim, conexão, sabe? E conexão com o divino. Eu não vou falar para vocês que tem uma forma, a forma é isso aqui. Mais uma vez eu ouvi uma pessoa falar o seguinte: propósito é como um V, vem de Deus e volta para ele. Eu entendi isso e aí isso virou a chave na minha cabeça. Então, propósito vem de Deus e volta para ele. Talvez até piorou mais sua cabeça, o negócio de propósito. Mas isso é muito individual. É muito individual. Nayara, você levantou a mão, fala. Amor. Eu achei muito incrível esse livro, né? Que ele, o tempo todo ele está chamando a gente para cair para dentro. E só quando a gente cai para dentro mesmo, eu falo por experiência própria, a gente consegue enxergar, a gente consegue se ver de uma maneira melhor. E a primeira parte dele falando assim, Ovelha Negra, todo mundo devia ver só essa parte, já clareava, traz clareza de tudo. Porque, às vezes, você tenta se encaixar, você não consegue se encaixar, você não se encaixa em lugar nenhum. Eu realmente comecei a virar minha chave quando eu resolvi cair para dentro. Então, eu tinha um monte de voz falando na cabeça. Aí eu falei, não, peraí, eu vou silenciar isso aqui, que isso aqui não está me deixando mais viver. Então eu saí de casa, vim para outro estado, o pessoal me chamando de maluca, me chamando de doida. Mas isso tem virado muita chave para mim. A experiência, o crescimento que eu estou adquirindo, isso ninguém vai tirar, dinheiro nenhum vai pegar. E eu acho incrível que toda hora ele fala, gente, ser diferente não tem problema nenhum ser diferente. É aí que está o seu diferencial, é aí que está a sua essência. Mas a gente tem que parar de ter medo, porque enquanto a gente fica com medo, a gente vai focar, igual ele fala, você vai focar na sua dor, você vai focar na sua dor. E fica naquilo, você não muda. Então, na hora que você, igual, por experiência própria esses dias, tá morrendo de medo. Na hora que eu parei de focar no medo, as coisas começaram a fluir. As coisas começaram a fluir. E eu nunca tinha visto fluir nada dessa forma. E a oportunidade que você e o William me deu também de estar participando com vocês aqui do Mastermind é muito bom para mim. Eu, assim, estou encantada, igual com a Renata ontem, que a gente fez um Mastermind. Fiquei encantada com a frequência que a mulher tem. É incrível demais. Então, a gente tem que ousar, né? A gente tem que dar o primeiro passo. Se a gente quer ser diferente, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer encontrar o nosso propósito, é igual você fala, o Pablo fala, deixa ele errar, né? Cai para dentro. Cai para dentro de si. Porque se você não cair para dentro de si, você vai ficar focado no que tem para fora. Enquanto você estiver focado no que tem fora, você não vai se conhecer, você não vai conseguir ver todo o potencial que Deus pôs dentro de você, né? Uma coisa que é natural, enquanto a gente força ela não vira. Você vai continuar lá forçando, você não vai sair do mecânico, você não vai sair do automático. Mas se a gente buscar todo dia, olhar um pouquinho que seja, para a gente, nós conseguimos alcançar lugares e níveis, assim, assombrosos. Muito bom. Valeu. É o Leslie errar, né? É o Leslie errar. É o cai para dentro. E é isso. Se jogar e desapegar. É isso mesmo. E muitas vezes a gente, vou pegar o gancho da Nayara, que a gente gasta tanta energia em querer achar o propósito,
que a gente fica mais bloqueado ainda. Então, assim, a Nayara falou uma coisa assim, eu intimei ela, né? Falei, Nayara, eu tô precisando de ajuda, porque não tem como a gente fazer isso aqui sozinho, né? Não tem como. E o William também ajuda muito. E até quero já abrir aqui à disposição, quem quiser vir participar com a gente, tem trabalho para todo mundo, tá, pessoal? Todo mundo vai, porque não é fácil. E o grupo ele funciona assim, não é só um grupo de leitura, é um grupo que a gente está startando aqui processo, né? Ontem a gente startou um processo com a Renata, foi muito top a entrega da Renata, a Nayara também. Então, assim, não gasta energia em querer procurar propósito, né? Talvez comece uma coisa que talvez daquele primeiro passo que você deu, você vai ficando mais claro no propósito, vai ficando mais, você vai falar, puxa, fiz isso aqui, fiz diferente, isso me chegou e tive um outro resultado, nossa, estou entendendo uma coisa, e segue a vida, né? Então, é um pouco disso. Gratidão a Nayara. William, quer contribuir com alguma coisa? Eu sei que você foi uma semana bem corrida para você também. Essa semana foi um pouco mais diferente. Só te agradecer mesmo, André, parabenizar você, Nayara, todos do grupo, né? Acho que esse grupo tem construído aí uma bagagem diferenciada. Depois que a gente participa de uma mastermind que é impossível a gente continuar como antes, né? É aquele ditado que a gente acabou lendo no livro, depois que a gente vê alguma coisa, é impossível de desver, né? Então a gente vai aprendendo tanto com a mastermind quanto com a opinião e a bagagem de cada um, a gente vai construindo, né? Na direção do propósito, na direção de mudança de rota. Eu acho que cada um aqui tem uma anotação para fazer, e eu acho que é bem legal, né? Obrigado mesmo, André. Eu vou dar uma saidinha aqui que meu pequeno acordou. Tá Vai bom? lá, Mas obrigado. vai lá. Excelente final de semana para todos. Nós estamos Ô, fechando. André, Pode falar, Virgínia. André, se Ô, Renata, der, eu vou falar bem rapidinho. pode Assim, falar. ó, eu senti no meu coração de compartilhar algo. O propósito, não sei se vai fazer sentido no coração de vocês, mas o propósito é uma sutileza, é algo tão que está dentro de ti, que muitas vezes precisa de uma palavrinha, que é a aceitação. O que acontece? O propósito, eu acredito verdadeiramente, está muito vinculado com o teu diferencial, com o teu dom, com o teu talento, aquilo que Deus deu só para ti, sabe? E o que acontece? A nossa identidade, ela está tão distorcida, a gente não se identifica com a nossa verdadeira identidade, que é a imagem e semelhança do Criador, que a gente não valoriza essa sutileza em nós. A gente não valoriza esse pulo do gato, a gente não valoriza essa pérolazinha, sabe? Então, é um detalhe que está em você, é algo que está em você, que só você sabe. E quando você faz muito bem, você brilha, você encanta, você libera muita luz com aquela característica, aquele detalhe que está só em ti, sabe? Então, por muito tempo, eu procurei meu propósito, por muito tempo. Gente, como eu sofri. E quando tu procura ele a partir da tua mente, né? Essa mente que te dá uma imagem de ti mesma distorcida, tu não vive uma plena aceitação de quem tu és em essência. Você não vê a beleza que está naquele detalhe. Então, acredito que te jogar para uma pura aceitação, eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas enquanto você não se aceita, você literalmente rejeita aquilo que Deus te deu. É isso aí. Perfeito, Renato. Nós tínhamos que fazer uma mastermind André, só de propósito. Só de todo mundo ter uma coisinha para clarear. Fala, Cláudio. André, eu coloquei um link aí, e vocês podem seguir a Jolie. Ela fala muito, e tem alguns livros novos aí, que alguns conceitos de um pessoal dos Estados Unidos que eu sigo, e faz assim, abrir muito mais, ficou muito mais leve perceber as coisas. Tá? Legal. Usem no chat aí, vocês ficam à vontade, tá? Tá. Eu vou falar uma pessoa que eu sigo e que, assim, fala muito de propósito e é muito interessante aprender com ela. Jesus, quando veio na Terra,
vocês conseguem identificar o propósito dele? Rapidamente, pessoal. Não vou ficar perdendo muito tempo nisso aqui, não. Mas vamos lá, vai. Para não perder tempo. Qual era o propósito de Jesus? Morrer pela humanidade, tá? Esse era o propósito dele. Quando ele está no Getsemane, que ele fala assim, olha, se possível, passa de mim o cálice, ele não está querendo tirar o propósito dele. E aí vai virar a chave para vocês aqui. Ele está dizendo o seguinte, eu vou arregaçar com esse negócio, entendeu? Então, tipo assim, o propósito é isso. Você entender a sua missão, você entender para que você veio. E muitas vezes não é um só, tá, pessoal? Não é um só. Não é uma coisa, eu tenho que resumir minha vida numa coisa que eu vou fazer. Não é, tá? Então é isso. Vamos lá, estamos terminando. Quero gratidão para vocês. Quem quiser participar desse movimento, quem quiser falar assim, André, o livro da semana que vem é meu, eu vou vir aqui apresentar o resumo, a gente vai estar junto aqui para ajudar, para ajudar com o criativo. A Nayara deu aula essa semana para a Renata sobre Canva, para ela fazer o criativo. Imagina o processo que está acontecendo, o movimento que está acontecendo. Startamos a Nayara como mentora de Canva e está sendo uma loucura. Entendeu? Então, assim, é só chamar a gente, conectar com a gente, e a gente vai estar junto no processo aí, durante a semana, interagindo lá no grupo, e nos sábados aqui na Mastermind, tá bom? Gratidão a todos vocês que participaram. Muito bom, gostei, amei. Josélia, tamo junto, Josélia. Vamos somar, não vamos dividir, não. E vai cuidar da vida de vocês hoje, sábado, final de semana, tá bom? Nayara, quer falar alguma coisa ainda? Não? Tranquilo? Tá bom. Pessoal, um ótimo dia a todos. A gente vai pôr o resumo, já pôs o resumo lá no grupo, quem quiser ver lá, tá bom? Pode compartilhar, pode mandar para outros grupos, não tem problema algum com isso, tá bom? E eu vou avisar vocês esse final de semana no canal e as primeiras Mastermind nós vamos subir lá para o YouTube, tá bom? Fiquem com Deus, um ótimo dia, um ótimo final de semana para vocês. Valeu. Obrigada, um ótimo final de semana para todos.